Bom, há um teorema que diz que para uma função quadrática que tem o gráfico como uma parábola, o gráfico dessa função quadrática ela sempre vai ter um eixo de simetria, né? Então vai haver um eixo de simetria de forma que esse eixo vai ser perpendicular ao eixo dos x. Então você tem o x, ele é perpendicular ao eixo dos x e passa pelo vértice aqui. Como é que a gente vai demonstrar esse teorema? Que existe este eixo de simetria aqui. Então, para a gente demonstrar que existe esse eixo de simetria para uma função quadrática, a gente vai ter que mostrar que para um dado ponto A que pertence ao gráfico, olha só, um ponto A que pertence ao gráfico e que tem uma entrada que ela é deslocada para a esquerda de um valor R a partir do vértice. Então, olha, o x do vértice é menos b sobre 2a. Se a gente pega esse valor de x do vértice e desloca para a esquerda um valor R e pega um ponto que está no gráfico da função, que é o A, automaticamente deve existir um outro ponto B que a gente vai pegar a partir do x do vértice, a gente vai deslocar, em vez de menos R, a gente vai pegar o mesmo valor R, só que ir para a direita, e esse ponto aqui também deve pertencer ao gráfico. Então, se a gente vem para a esquerda com R, e a gente vai para a direita com R, a partir desse eixo de simetria que passa pelo vértice, então significa que a gente tem uma função simétrica. Existe um eixo de simetria. Ok? Então, o que a gente vai fazer agora é tentar demonstrar exatamente isso daqui, que é a proposta de demonstração. Lembrando, eu gosto de sempre lembrar que todo teorema demanda uma demonstração. Para que a gente possa afirmar que existe um eixo de simetria, a gente tem que demonstrar que existe um eixo de simetria. Então, para a demonstração, a gente vai fazer o seguinte: vamos tomar a forma canônica, né? E para que esse ponto pertença ao gráfico, é necessário que o y seja a f quando o x é igual a menos b sobre 2a menos r. Na forma canônica, a gente vai ter o seguinte, que o y ele vai ter que ser a, daí a gente vai pôr aqui, ó, no lugar do x, a gente pôr menos b sobre 2a menos r, isso no lugar do x. Aí a gente tem o menos b sobre 2a, que é da forma da equação. Isso daqui a gente põe ao quadrado. Foi menos delta sobre 4a ao quadrado. Essa parte não muda. Agora, quando a gente olha para isso daqui, a gente vê que este termo aqui elimina com esse. A gente tem o menos r ao quadrado. Então a gente vai ter a que multiplica. Aqui a gente tem menos r ao quadrado menos delta sobre 4a ao quadrado. Ok? Beleza? Só que esse menos r ao quadrado, ele é igual, né? Isso torna a função igual ao r ao quadrado. Menos delta sobre 4a ao quadrado. Ok, beleza. Só que aqui eu vou fazer um truque, que é o seguinte: a gente quer voltar à forma canônica. Então, na forma canônica, a gente tem o seguinte: a gente tem o menos b sobre 2a menos r mais b sobre 2a, aliás, mais r ao quadrado. Então, olha só, se eu pego o r e esse r aqui, ó, eu coloco um menos b sobre 2a e um mais b sobre 2a, a gente corta os dois e tem o r ao quadrado. Então, eu não alterei a equação se eu fiz isso. É exatamente igual. Antes a gente tinha menos, né? Menos com menos ele se eliminou. Aliás, isso aqui era mais, né? Desculpa. Que era mais. Menos com mais ele eliminou. Sobrou só o menos r. Só que seria exatamente igual se a gente tem o mais r. Certo? Só que olha só. Esse valor aqui, ó, a gente pode identificar como sendo
o x. Então, a gente chegou exatamente à função quando o x é igual a menos b sobre 2a mais r. Então a gente vê que o nosso y, quando o x é menos b sobre 2a menos r, a gente tem um valor de y, ok? Quando o x é menos b sobre 2a mais r, a gente tem o mesmo valor de y, elas dão a mesma saída. Exatamente duas entradas dando a mesma saída, ok? Ou seja, significa que isso aqui prova que o ponto B, que tem o x igual a menos b sobre 2a mais r, ele também tem o mesmo y que o A, e os dois pontos, né, o ponto A e o ponto B também pertence ao gráfico, né, satisfazendo a nossa condição de simetria que a gente determinou antes.